Olá, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus para a tua vida aí, viu, meu irmão? Paz do Senhor Jesus para a tua vida. Eu não sei de onde você está acompanhando, que horário que você vai estar ouvindo, mas eu quero que a paz de Cristo esteja com você aí, na data de hoje, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje eu quero falar sobre o livro de Deuteronômio. É um livro que vai trazer algumas importâncias para nós, alguns conhecimentos para as nossas vidas. Livro de grande ajuda, de grande valia para nós cristãos. A Bíblia, por inteiro, ela é de grande ajuda para nós. Tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Mas aprendemos muito quando conhecemos cada livro, quando nós interagimos com cada livro da Bíblia. Autor desse livro, irmãos, Moisés. Mas todavia, Josué provavelmente tenha registrado a morte de Moisés lá no capítulo 34. Josué pode ter dado continuação aos trabalhos de Moisés. O último livro que Moisés está escrevendo. Porque lá no capítulo 34, nos fala da morte de Moisés. A data que ele foi escrito foi 1410 a 1395 a.C. 1410 a 1395 a.C. O período que ele foi escrito, de 1 a 2 meses. Período de 1 a 2 meses. E esse título, Deuteronômio, por que esse título? É derivado da palavra grega, Deuteromim, que significa segunda lei concedida. Segunda lei concedida. O contexto que eu quero dizer para os irmãos. O Pentateuco conclui com esse quinto e último livro. Último livro Pentateuco. Último livro Pentateuco. Livro de Moisés. Começa no final do período dos 40 anos de Israel. No final do período dos 40 anos que eles vagaram ali no deserto. Quando a nova geração está se preparando para entrar na terra prometida, que é em Canaã. Final ali da caminhada do deserto, surgiu esse livro para estruturar, para fortalecer aquele povo. Aí nós já sabemos que nesse livro já fala ali dos últimos dias de Moisés, e tem algumas coisas que Moisés, antes de partir, deixou escrito nesse livro para que o povo não perdesse o caminho, não perdesse aquilo que foi proposto para ele. Talvez eles achavam que a caminhada era só alcançar, chegar na terra prometida. Mas o caminho que eu estou falando aqui é o caminho espiritual em Deus. Existe um caminho físico, onde nós vamos até o nosso alvo, em busca do nosso alvo. E existe o caminho espiritual, que vamos nós em busca de Deus. Então esse livro é muito importante para nós. Onde que esse livro foi escrito? Na planície próximo ao rio Jordão, em Moabe, a leste de Jericó. Então nós sabemos que lá, nas planícies do Jordão, lá em Moabe, ao leste de Jericó, foi escrito esse livro. Para quem foi escrito esse livro? Esse livro, irmãos, foi escrito para a nova geração dos israelitas. Nós já falamos aqui que a velha geração, ela se perdeu em meio ao deserto e teve uma nova geração de Deus ali que entrou na terra de Canaã, ou de Canaã, e Deus tinha um propósito com aquela nova geração.
E qual que era o propósito? Muitos anos se passaram desde que a lei foi dada no Monte Sinai para os pais desses israelitas. Então já tinha passado aí 40 anos. Mas desde que aquela geração morreu no deserto, exceto Josué e Caleb, que nós citamos aí no último livro, essa nova geração necessitou aprender como desenvolver uma adequada adoração a Deus. Deus sempre buscou que o povo tivesse voltado para Ele. Deus sempre teve ciúmes do povo em questão de adoração. E é por isso que nós não podemos cultuar outros deuses. E é por isso que nós não podemos cultuar imagens. É por isso que nós não podemos substituir Deus por nada. Deus sempre teve ciúme do povo. Deus sempre teve ciúme dos seus filhos. E Deus determinou ali esse livro, através de Moisés, dando continuação para o Caleb, para que as normas, as leis, fossem cumpridas diante daquela nova geração. Então nós temos que entender que Deus sempre teve ciúme de nós. E por essa razão, irmãos, Moisés, que tinha 120 anos na época, e estava perto de morrer, deu 3 sermões de despedida a Israel. E aconteceu a ordenação de Josué como sucessor de Moisés. Também fala aqui nesse livro sobre a ordenação de Josué no lugar de Moisés. Esses discursos desafiaram o povo a viver o futuro em fé e obediência. É as coisas que nós, também nesse século, precisamos de fé e obediência a Deus. Por que eu falo fé e obediência, irmãos? Porque a própria Bíblia nos fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Algumas pessoas acham ainda, algumas religiões, acham que sacrificando aproxima mais rápido de Deus. Mas a Bíblia está nos ensinando aqui através desse livro que a fé e obediência nos leva a Deus. É melhor obedecer do que sacrificarmos. E esse livro trouxe também para aquele povo, para recordar o passado, os regulamentos morais e legais foram expandidos e os 10 mandamentos foram repetidos. Estava relembrando aquele povo ali que existia um mandamento sobre eles, existiam leis sobre eles, que eles tinham que cumprir. E aquelas leis não eram leis de homens, mas leis de Deus, através dos 10 mandamentos, para que aquele povo viesse a cumprir, e buscasse a santidade no Senhor. A todo tempo, Deus nos quer que nós busquemos a santidade nele. E a palavra-chave desse livro, irmãos, lembrar. Aquele povo precisava de lembrar. A palavra-chave, aliança. Deus tinha feito uma aliança com aquele povo, de tirar eles da escravidão e levar ele para uma terra que era deles, que era para eles. E a Bíblia nos fala que é uma terra que manava leite e mel. Então nós falamos de lembrar, falamos de aliança, também obediência. Deus queria que o povo fosse obediente a Ele. Então Moisés, irmãos, continuamente encorajou os israelitas a lembrar a aliança original com Deus dos patriarcas. A aliança firmada pelos patriarcas, pelos anciões, aqueles mais velhos que saíram da escravidão. Que aquela aliança fosse lembrada e aquela aliança fosse cumprida por eles. Que os livrou da escravidão egípcias e os sustentou no deserto. A única resposta apropriada de um povo totalmente sem mérito é obediência a Deus sem reserva. Deus não quer que nós ficamos regulando a obediência com Deus. Nós temos que nos doarmos por inteiro para Deus. Obediência sem reserva. Nós adorarmos a Deus na nossa totalidade.
Buscarmos a Deus na nossa totalidade, da mesma forma que foi para aquele povo cumprisse, da mesma forma que foi para aquele povo respeitasse os mandamentos, respeitasse as leis que eles estavam submissa, assim também é nos dias de hoje. Nós temos que amar o nosso Deus, nós temos que buscar o nosso Deus sem reserva. Sem reserva. É muito fácil eu levantar algo para simplesmente convencer as pessoas para que eu não esteja cultuando, que eu não esteja na presença do Senhor. É muito fácil eu levantar um problema, é muito fácil eu levantar uma mentira, é muito fácil eu levantar um caso, para que as pessoas entendam que eu não estou na presença do Senhor, que eu não estou seguindo o Senhor. Às vezes muitas pessoas falam assim: eu sigo Deus em casa, eu oro Deus de casa, eu assisto os cultos no YouTube, eu ouço os cultos nos rádios, assisto cultos na televisão. Mas a palavra de Deus nos fala que nós temos que viver em comunhão. Nós temos que estarmos na presença de Deus. Nós temos que ser o povo de Deus. Nós temos que ser a noiva de Deus. Então é muito importante, irmãos, que mesmo, às vezes, sacrificando, mesmo às vezes aborrecido, muitas das vezes até cansado por causa das batalhas diárias, nós temos que estarmos na presença do Senhor. E o tema desse livro, Deuteronômio, o tema é: só um Deus verdadeiro. Obediência traz bênçãos. Obediência traz bênçãos. Desobediência traz castigo. Esse é o tema desse livro. Se eu obedeço a Deus, bênção sobre mim. Se eu desobedeço a Deus, castigo sobre mim. Isso está escrito lá em Deuteronômio 15, do 1 ao 15, nós falamos ali das maldições. Do 15 ao 28, nós falamos ali das bênçãos do Senhor sobre nós. Do 1 ao 15, das maldições que pode nos alcançar. Então, só um Deus verdadeiro, obediência traz bênção e desobediência traz castigo. Amor genuíno por Deus se evidencia vivendo-se uma vida santa e amando os outros. Podemos nós, irmãos, depender do poder e da fidelidade de Deus durante os momentos de necessidade. Deus está conosco em todos os momentos. Deus está conosco em todo o tempo e até mesmo nos momentos de necessidade. Nós devemos ensinar os nossos filhos a temer a Deus. Ensinamos nossos filhos tantas coisas, né, irmãos? Todo dia queremos que nossos filhos sejam sábios, principalmente na escola, que tenham um diploma, que tenham uma faculdade. Mas não ensinamos os nossos filhos a serem obedientes a Deus. Vamos ensinar os nossos filhos a temer e obedecer a Deus. E guardar os mandamentos do Senhor, que está lá no capítulo 6 desse livro. Quero falar sobre o embolso desse livro de Deuteronômio, onde está escrito as coisas que eu achei aqui que é de grande proveito para nós. Lá em primeiro sermão de Moisés e revisão da história de Israel. Está lá em Deuteronômio 1, do 4 ao 43. Segundo sermão de Moisés, revisão das leis, Deuteronômio 4, 44 ao 11, 32. Aplicação das leis, está lá em Deuteronômio 12, 1 ao 26, 19. Bênção e maldição, foi o que eu disse. Está lá em Deuteronômio 27, 1 a 28, 68. Terceiro sermão de Moisés e renovação da aliança de Israel. Está lá em Deuteronômio 29, 1 a 30, 20. Ordenação de Josué como sucessor de Moisés. Deuteronômio 31,
do 1º ao 32:43. Palavras finais e morte de Moisés. Deuteronômio 32:44 ao 34:12. Que nós venhamos a aprender com esse livro. Que nós venhamos a fortalecer no Senhor. Eu não sei quais são suas regras. Eu não sei quais são as negatividades que têm feito você desistir, parar, enfraquecer na fé. Mas que esses livros que nós estamos aqui trazendo como conhecimento possa fortalecer a tua fé e você alcançar o teu alvo. E nós sabemos que o alvo do cristão é Jesus. Prosseguimos para o alvo. Filipenses 3, 13 e o 14. Prosseguimos para o alvo e o nosso alvo é Jesus. O alvo de um cristão é Jesus. Amém? Termino com oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca essa vida, essa pessoa que está ouvindo sobre as tuas mãos. Porque seja fortalecida no Senhor. Seja guardada pelo Senhor. Fechamos mais um livro, Deus. O livro de Deuteronômio. Que nós possamos trazer para nós o conhecimento desse livro e o fortalecimento no Senhor. Coloco cada vida, cada pessoa em tuas mãos. Para que seja tocada e abençoada no nome de Jesus. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.